Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Aqui Pastor Sinésio com as considerações da leitura bíblica diária. Na nossa maratona, tendo lido o capítulo 9, separei esta palavra para nossa reflexão. Gafanhotos. No capítulo 9 de Apocalipse, os gafanhotos surgem em uma visão apocalíptica, diferentes dos insetos naturais, pois são usados como instrumentos de juízo divino. A imagem remete às pragas do Egito e aos oráculos proféticos do Antigo Testamento, simbolizando tanto destruição quanto disciplina divina. No hebraico, uma das palavras para gafanhoto é arbe. Arbe literalmente significa ser muitos, destacando a multidão devastadora dos gafanhotos. Êxodo 10, do 12 ao 15. É associado ao instrumento de juízo de Deus, usado para punir nações rebeldes. Joel 1,4 e 2,25 falam sobre isso. Também simboliza a fragilidade do homem diante da força destrutiva, que só Deus pode controlar. E isso vemos em Naum 3, do 15 ao 17. A palavra arbe é utilizada em referência às pragas do Egito no livro de Êxodo, como já mencionamos. Em Joel, os gafanhotos são descritos como um exército devastador, uma metáfora para juízo divino e invasão militar. Em Provérbios, a palavra é empregada para enfatizar a natureza paradoxal desses insetos. Apesar da sua fragilidade individual, a sua união pode ser uma força imparável. No grego, gafanhotos é acris. Acris significa gafanhoto, locusta, em particular a espécie que infesta principalmente os países orientais, devastando campos e arvoredos, sendo usado em sentido literal e simbólico. Enxames incontáveis deles, quase a cada primavera, são levados pelo vento da Arábia até a Palestina, e tendo devastado aquele país, migram para regiões mais ao norte, até perecerem caindo no mar. Em Mateus 3,4, descreve a alimentação de João Batista, destacando a sua vida simples e ascética. No Apocalipse, refere-se às criaturas que saem do abismo, descritas como tendo poder e características semelhantes a cavalos preparados para a batalha, o que reforça o seu papel como exército de destruição. A menção a cabelos como de mulheres e dentes como de leões mostra a natureza simbólica das pragas, que não são meramente gafanhotos literais. Representam forças demoníacas ou juízos espirituais ligados ao poder de Deus em limitar e direcionar o sofrimento humano. Baseado nessas poucas informações, mas na leitura do capítulo 9, 3 aspectos sobre os gafanhotos. Primeiro, simbolismo. A praga de gafanhotos no Apocalipse 9 não se limita a um evento literal, mas simboliza o juízo divino e a ação de forças demoníacas sobre a humanidade. Os gafanhotos não são insetos comuns, mas entidades apocalípticas. Segundo, paralelo. A descrição dos gafanhotos em Apocalipse 9 conecta-se com o simbolismo das pragas do Antigo Testamento, mostrando a continuidade das temáticas bíblicas. Remete a Joel e Êxodo, reforçando o padrão bíblico de gafanhotos como instrumentos de punição. Finalmente, demônios. Enquanto no hebraico a palavra arbe está frequentemente ligada a juízos divinos e a pragas naturais, o uso de acris no Apocalipse aprofunda essa ideia com uma descrição mais apocalíptica e demoníaca. Conclusão. A análise dos vocábulos arbe e acris revela que os gafanhotos do Apocalipse 9 são símbolos de juízo divino com raízes profundas no ensino bíblico. Sua descrição transcende o natural, apontando para uma realidade espiritual e profética que exige discernimento e arrependimento. E vou terminar lendo um trechinho do capítulo de hoje, onde nós temos a descrição de um dos juízos da trombeta, simbolizado por meio dos gafanhotos. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e como a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar.
E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado o poder, como o poder que tinha os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. Naqueles dias, os homens buscarão a morte, e não a acharão, desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre suas cabeças havia umas como coroas, semelhante ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. É isso por hoje, meus queridos, que nós sejamos dignos diante de Deus de evitar essas pragas que acontecerão nos últimos dias. Nós vemos aqui que é muito fácil evitar isso, basta nós termos sobre nós o selo de Deus. E o selo de Deus sobre nós nada mais é do que o sangue de Jesus Cristo. E nas próximas considerações falaremos sobre o Apocalipse 10. Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. Até amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau. Conheça os e-books do pastor Sinésio Santos. Materiais escritos para inspirar, ensinar e transformar vidas. São títulos abordando temas como estudos bíblicos, histórias envolventes de ficção, orientações práticas para a vida cristã, capacitação de docentes, comentários bíblicos versículo por versículo. Cada obra é um convite para mergulhar em conteúdos que edificam e enriquecem o conhecimento, ajudando você a crescer em fé e sabedoria. Encontre o título perfeito para sua jornada e compartilhe a experiência com aqueles que você ama. Adquira já o seu e transforme sua leitura em um momento de aprendizado e crescimento.